Muito bom dia, você que está aqui presencialmente, e muito bom dia para você que está assistindo da sua casa. Quero lembrar que nós já estamos voltando presencialmente. Você que está em casa pode voltar para nós juntos nos reunirmos para conhecer mais a Deus e para conhecer mais a sua palavra. Hoje nós vamos continuar a partir de onde paramos no nosso último encontro. Nós estávamos conversando em dois textos, que era Hebreus 9, 27, e depois entramos em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. E o que a gente estava conversando é o seguinte: primeiro, Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso, o que vem? O juízo. Não existe nada entre a morte e o juízo. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Segundo o ensino bíblico, não há reencarnação. Isso não existe. Essa não é uma doutrina bíblica, esse não é um ensinamento bíblico. E por consequência disso, por Hebreus 9, 27 dizer que entre a morte e o juízo não há nada mais, isso quer dizer que não há comunicação entre vivos e mortos. Aqueles que morreram, eles vão para uma outra dimensão da existência e não há mais comunicação. E nós estávamos vendo isso em Eclesiastes, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, vamos bem rapidinho recapitular estes versículos para a gente poder avançar no nosso ensino. Se você está assistindo pela primeira vez, nós estamos na lição 9, e há outros 8 vídeos aí para trás que você pode assistir para não perder o fio da meada, para você ficar por dentro, para você seguir a sequência do nosso ensino. Então, Eclesiastes 9, nós dissemos que a chave para a compreensão do livro do Eclesiastes é que é uma meditação sobre tudo aquilo que acontece neste mundo. Nas traduções mais antigas, sobre tudo que acontece debaixo do sol. Por exemplo, em Eclesiastes 8, 9 diz assim: eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Então a ótica do livro de Eclesiastes é o que acontece neste mundo. A ótica é aquilo que acontece na nossa vida terrena, debaixo do sol. E aí em Eclesiastes 9, 5, ele diz assim: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Os mortos não sabem nada do quê? Daquilo que se passa debaixo do sol. Os vivos sabem que vão morrer, é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas os mortos não sabem mais nada do que acontece aqui. Eles estão desligados dessa existência. Eles não vão receber mais nada. Quer dizer, o que você quer fazer por uma pessoa, faça enquanto ela ainda está viva. Porque depois que ela morrer, ela não pode mais receber nada de você. Se você fizer uma homenagem, a homenagem é para os que ficam. Aquele que foi não vai receber a homenagem, porque ele não pode mais ver, ele não pode mais observar, ele não pode mais sentir. Então, os mortos não vão receber mais nada. Eles não podem nem ajudar e nem ser ajudados. Você quer ajudar uma pessoa, compartilhe com ela o Evangelho enquanto ela ainda está viva. Porque depois que ela morrer, ela não vai mais receber nada de você. Você não tem como ajudar uma pessoa que já morreu. Por quê? Porque ela foi desligada dessa existência. Ela está num outro lugar, numa outra dimensão de existência, que não tem conexão com essa dimensão. E ele diz assim: eles estão completamente esquecidos. Nós já falamos sobre isso, a nossa vida passa tão rápido
e daqui a alguns anos ninguém nem mais sabe o nosso nome, nem sabe que a gente passou por aqui. Então o Salomão aqui está refletindo diante de todas as suas experiências sobre essas coisas. E aí ele acrescenta, sobre aqueles que morreram, ele diz no versículo 6, os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Então às vezes a pessoa pensa, fulano não gostava de mim, acho que ele vai vir puxar minha perna. Não vai, porque o ódio que ele tinha morreu com ele. Ai, fulano gostava dessa casa, acho que o espírito dele vem aqui, fazer alguma coisa aqui nessa casa. Não, o que ele gostava, os seus amores morreram com ele. Quando uma pessoa morre, toda a sua existência deixa este local de existência para ir para um outro plano, para o plano celestial. Então não há comunicação entre vivos e mortos. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, mas a gente ouve histórias da pessoa que morreu e depois tentou se comunicar. Segundo o ensino da Bíblia, isso não é possível. O que é possível então? Que demônios que têm poder, porque são anjos caídos, eles se façam passar por pessoas que já morreram para enganar, para que aquela pessoa que está sendo enganada pense assim, bom, se tem tantas oportunidades, se a morte não fecha a porta, se depois da morte eu vou ter outras opções para me arrepender, para que a pressa? Porque o diabo quer enganar as pessoas para que elas não creiam em Cristo. A mensagem de Jesus é urgente. Jesus manda a sua igreja pregar o Evangelho. Ele diz, eu tenho que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento para hoje. Aproveite agora a oportunidade que você tem, porque você pode não ter outra. Segundo o ensino bíblico, com a morte, a oportunidade de arrependimento acaba, a oportunidade de salvação se fecha. Então nós temos esta vida, esta existência para nos entregar a Cristo, para nos arrepender dos nossos pecados, para buscar a Deus, porque quando uma pessoa morre, a oportunidade se fecha. Por quê? Porque a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ora, fé é aquilo que eu não vejo. Depois que eu vi, não é mais fé. Então você crê em Cristo agora, mesmo sem ter visto a Cristo. E aí você se entrega a esse Jesus que morreu na cruz por você, você se entrega a Ele pela fé, porque você não está vendo Ele. Mas no momento da sua morte, você vai comparecer diante dele e você vai vê-lo. E aí não haverá mais fé. Não existirá mais fé. A fé é agora, quando a gente não vê. A fé é algo sobrenatural, é um mover sobrenatural de Deus que nos faz confiar no ensinamento da Escritura. E a salvação é através da fé. Uma vez que você morreu e comparece diante do Senhor, não existe mais a fé acaba para você, e aí isso quer dizer que quem está salvo, quem não está salvo, não tem como se salvar mais. A morte é como uma porta que se fecha, ou você está dentro ou você está fora. Por quê? Porque Deus escolheu salvar por meio da pregação a respeito da mensagem de Jesus e este crucificado pelos nossos pecados. Entendeu? Então qualquer ensinamento que diz que depois da morte você vai ter uma outra chance, esse ensinamento é enganoso. Esse ensinamento tira você da urgência do arrependimento, porque você só tem essa vida para se arrepender. Quando Jesus fala ali com Nicodemos, e Jesus está falando lá em João capítulo 3, vamos abrir um parênteses aqui, e olhe comigo lá em João capítulo 3, ele diz o seguinte, no versículo, vamos ler aqui desde o começo do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus.
Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos. Nicodemos não entende bem, Jesus explica, e parece que Nicodemos tem dificuldade de entender, mas olha que interessante, o que Jesus vai dizer aqui no versículo, deixa eu ver qual que é o versículo, versículo 10, porque no 9 Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, porque Jesus estava dizendo: o novo nascimento é um nascimento espiritual, o novo nascimento não é um nascimento físico, porque o Nicodemos fica incomodado, ele fala: mas como que eu posso nascer de novo? O Senhor está dizendo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Como eu vou nascer de novo? Minha mãe já é velha, como eu vou voltar para a barriga dela para nascer de novo? Jesus diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Ele está dizendo: o novo nascimento é completamente diferente do primeiro nascimento. O primeiro nascimento é um nascimento natural, mas o segundo nascimento é um nascimento espiritual, é uma obra sobrenatural de Deus, que Deus faz na nossa vida. E nós falamos extensivamente sobre isso, naquele treinamento que nós demos, que está lá no Facebook, aquele treinamento que nós chamamos de campanha Finalmente Vivos. Nós explicamos ali como acontece o novo nascimento, o que é o novo nascimento. Então, nós não precisamos explicar muito aqui. Mas aí, diante de toda essa conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos pergunta: como pode ser isso? E no versículo 10 Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Olha só o que Jesus está dizendo: eu estou falando das coisas deste mundo e vocês têm dificuldade de acreditar. Como que vocês vão acreditar se eu falar das coisas do céu? Então Jesus está dizendo: eu estou falando de nascer de novo, eu estou falando de coisas deste mundo. O novo nascimento é algo que deve acontecer neste mundo. O novo nascimento é uma operação sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa neste mundo, nesta vida, não é em outra vida. Por isso que a Bíblia nos ensina que não existe reencarnação e que não há comunicação entre vivos e mortos. Então, aquela pessoa que morreu não pode receber mais nada, ela não pode ser ajudada e ela também não pode ajudar. O destino de uma pessoa quando ela morre já está selado. O destino de uma pessoa no momento da sua morte já está definido e só há duas opções: salvação ou condenação. Só há duas opções. Vamos ver isso? Vamos abrir em Lucas 16, do verso 19 até o 31. Jesus conta uma parábola, conta uma história. O que são parábolas? São histórias que têm um ensinamento por trás. São histórias que trazem uma lição verdadeira. São histórias que nos ajudam a entender melhor os ensinamentos de Jesus. Então, Lucas 16, versículo 19, diz assim: Jesus continuou: havia um homem rico, que vestia roupas muito caras, e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Você percebe alguma coisa na introdução dessa história?
Talvez você não perceba tão rápido, mas os ouvintes de Jesus, na hora, captavam. O que chama a nossa atenção nessa história? O rico não tem nome. Ele não menciona o nome do rico. O nome do rico aqui não é importante. Mas não é assim na sociedade. Na sociedade os ricos são conhecidos, os ricos saem no noticiário. O nome das pessoas mais ricas sai nas revistas. Os 10 homens mais ricos do mundo. Todo mundo sabe o nome dos milionários. E hoje em dia dos bilionários, não é? Todo mundo sabe. Mas um pobre, um mendigo, ninguém sabe o nome do mendigo, a não ser que você pergunte. Os mendigos não são conhecidos, os ricos são conhecidos. Jesus está mostrando que a lógica e os valores do reino de Deus são opostos à lógica e aos valores da nossa sociedade. Jesus vai contar uma história surpreendente. Ele vai contar a história de um rico, cujo nome não é relevante para a história, e isso é surpreendente, e vai falar de um mendigo que tinha nome. E o nome do mendigo é muito bem escolhido, Lázaro. Lázaro significa: o Senhor é o meu auxílio. Percebe a lição que Jesus quer passar aqui? O Senhor é o meu auxílio. Em outras palavras, nós temos aqui um rico que tinha todas as riquezas deste mundo, mas não tinha a verdadeira riqueza, a riqueza espiritual. Ele não tinha Deus na sua vida. E um mendigo que não tinha nada. Ele era um mendigo, mas ele tinha a maior de todas as riquezas. Ele tinha Deus na sua vida. Porque o seu nome diz: o Senhor é o meu auxílio. Era Deus que ajudava esse homem, que não tinha nada daquilo que esse mundo poderia oferecer. E o versículo 21 vai começar a dizer como é que era a vida desses dois homens. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Em outras palavras, o Lázaro comia do lixo. Lázaro comia os restos de comida que o rico jogava fora. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Isso era uma situação bem humilhante para uma pessoa. Primeiro, esse mendigo tinha feridas. Ele devia ter alguma doença de pele, alguma ferida que não sarava. E o cachorro vinha lamber. Eu não sei por que o cachorro vinha lamber, mas isso era muito ruim, porque para aquela cultura os cachorros eram animais desprezíveis. Então, o retrato é que Lázaro tinha uma vida muito ruim. Lázaro tinha uma vida que as pessoas olhavam e ele era digno de pena naquela sociedade. E aí o versículo 22 diz o que aconteceu com eles. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Então, Jesus dá um detalhe a mais para contar a morte do mendigo, mas ele é curto na narrativa da morte do rico. Normalmente os ricos que, quando morrem, o enterro deles é cheio de pompa, sai no noticiário, dependendo de quem for, a TV transmite o velório ao vivo, não é assim? E um mendigo morre, a gente não fica nem sabendo, às vezes é enterrado como indigente, porque não tem identidade, não tem família, e é enterrado ali, muitas vezes sem documento, sem ninguém saber o nome daquela pessoa. E é assim que Jesus narra essa história. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para a festa no céu, ao lado de Abraão. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer com isso que Lázaro tinha Deus na sua vida, como seu próprio nome indicava. Ele não tinha nenhum bem material, mas ele tinha Deus na sua vida.
E o rico morreu e foi sepultado. Ele não dá muitos detalhes, mas ele vai dar detalhes após a morte. Quer dizer, existe vida após a morte. Se você tem dúvida sobre isso, os ensinamentos de Jesus nos dizem que há vida após a morte. Por quê? O seu corpo morre, vai para o cemitério, mas o seu espírito é eterno, porque o seu espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um espírito eterno, e o seu espírito é a essência do seu ser. No seu espírito estão gravadas todas as suas experiências de vida, toda a sua história está no seu espírito. A memória não se apaga com a morte, como eu já ouvi alguns comentando, não. Porque se você esquecer quem você é, você deixa de ser você. Você só é você por causa da sua história. É a sua história que fez você ser quem você é. As suas experiências, as suas escolhas, os seus erros, os seus arrependimentos. É a sua história que faz você ser quem você é. Deus não vai apagar a sua memória por toda a eternidade. O que Deus vai fazer é curar as suas memórias, restaurar você completamente, se você tem Jesus na sua vida. E Lázaro então é levado para a festa do céu junto com Abraão. O rico morreu, e como que ele descreve a vida do rico após a morte? Versículo 23. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro do lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Jesus se vale de uma cosmovisão da época, porque a gente tem sempre falado isso, a revelação acontece numa época histórica. Não adiantava nada Deus falar coisas que não seriam compreendidas pelo homem daquela época. A palavra de Deus, ela sempre deve ser compreensível. Por isso que o nosso esforço na hora do ensino, na hora da pregação, é usar uma linguagem do dia a dia. Porque a palavra de Deus, ela não vem para ser enigmática, a palavra de Deus vem para ser compreendida. Muitas vezes ela é enigmática no sentido de que nos leva a pensar, mas não no sentido de que nós não vamos entender as frases e as palavras que são ditas. Jesus mesmo, ele é enigmático no seu ensino, ele conta algumas parábolas que deixam a gente pensando: o que será que Jesus quis dizer com isso? Mas a gente entendeu a história, as palavras dele foram compreendidas pelas pessoas. E Jesus então está se valendo da maneira como as pessoas achavam, de um modo popular, como as pessoas achavam que era a vida após a morte, como que era a compreensão das pessoas naquele tempo, naquela sociedade. Não que seja exatamente assim, mas era assim que as pessoas entendiam. Elas entendiam o seguinte, que os salvos estão aqui deste lado, e os perdidos estão aqui deste lado, e entre eles há um abismo, de modo que quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para aqui, mas é possível enxergar a pessoa do outro lado. Essa era uma imaginação que se tinha. Depois você vai ver que o ensino bíblico vai dando para a gente outras dimensões. O Espírito Santo vai revelando na Escritura, como a gente viu aqui em Eclesiastes, não há comunicação entre vivos e mortos, e também não, mais para frente a gente vai ver que não há comunicação entre salvos e perdidos no além. Salvos e perdidos no além estão em dimensões completamente distantes. Não é assim que você está num lugar e vai ver, mas essa era uma compreensão que o povo tinha. Esse era o entendimento que a maioria das pessoas tinha, e Jesus precisava então passar uma lição de uma maneira que as pessoas compreendessem, e então ele conta essa história. E aí o Lázaro grita para Abraão, que está do outro lado do abismo. Lázaro ali queimando no fogo,
num fogo que não se apaga, e Lázaro lá do lado de lá, o rico queimando no fogo, perdão, e o Lázaro do lado de lá, numa festa do céu, comida e bebida, celebração, e do lado de cá, a fumaça subindo. E o rico grita: pai Abraão. Como que ele fala? Versículo 24: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, veja, essa é uma história, Jesus inventou essa história para nos ensinar princípios da palavra de Deus, para nos ensinar verdades espirituais. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Qual que é o princípio aí? O princípio é o seguinte: você morreu e foi para o inferno, não sai mais de lá. Da mesma maneira, você morreu e foi para o céu, não sai mais de lá. Não tem perigo de mudar de lado, não tem esperança de mudar de lado depois da morte, porque quando a pessoa morre, o seu destino está selado, dependendo da fé que ela teve, da confiança que ela teve no Senhor Jesus, isso é que vai determinar o seu destino eterno. É claro que aqui, quando Jesus conta essa história, ele não tinha morrido na cruz ainda, então a revelação ainda não estava completa aqui. Aí versículo 27, o rico disse, o Abraão falou, não tem como atravessar o abismo. Aí o Abraão fala assim, o rico fala assim, versículo 27, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Então, Jesus está supondo um pensamento que as pessoas ali poderiam ter. Bom, se eu for para um lugar assim, eu vou tentar achar um jeito de avisar a minha família, para minha família não vir para cá também. Vou avisar meus filhos, meus irmãos, para eles para eles acertarem a vida deles com Deus lá, para eles não virem para cá. Era um pensamento comum, era um pensamento natural, que a gente, se não tivesse todo o conhecimento da palavra hoje, a gente teria um pensamento semelhante. E o rico, então, dessa história, pede isso para Abraão, manda o Lázaro ir lá avisar. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os profetas para os avisar, que eles os escutem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Os vivos têm a palavra de Deus, os vivos têm a Bíblia. Como que uma pessoa faz para ela não ir para o inferno? Ela precisa conhecer o caminho da salvação que está aqui na palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia completa e nós sabemos que você precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Você precisa crer que Jesus é quem Ele diz que Ele é, o próprio Deus que se tornou homem, que viveu uma vida perfeita e sem pecado e que se entregou para morrer como sacrifício no lugar dos pecadores. Mas a morte não o deteve, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está vivo e Ele voltará. Então, quando você crê no sacrifício de Jesus pelos seus pecados, você encontra então o caminho para a salvação. Nós vivos temos a Bíblia para nos guiar. Você não quer ir para o inferno? Olhe para a Bíblia, conheça aqui o caminho que leva à vida eterna com Deus.
Conheça o caminho da salvação que está aqui. Jesus certa vez disse assim, vocês estudam as Escrituras achando que nelas vão encontrar a vida eterna. É verdade mesmo, vão encontrar, porque as Escrituras falam de mim. Jesus é o caminho para a vida eterna com Deus. Então Abraão está passando aqui nessa história, Jesus está ensinando através dessa história que a Bíblia mostra o caminho para a vida eterna. Mas o rico continua argumentando, mas, versículo 30, só isso não basta, pai Abraão. Esse é o pensamento, né, da pessoa que não conhece a Deus, é que a Bíblia não basta, mas a Bíblia basta, a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, mas o rico acha que não basta. Porém, olha aqui como Jesus constrói essa história. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Veja que na história que Jesus conta, não há a possibilidade do espírito de Lázaro sair lá do além e vir se comunicar com os mortos. Qual é o ensinamento que Jesus está passando? A única maneira de alguém que morreu se comunicar com os vivos é através da ressurreição. Se Lázaro ressuscitar, se alguém ressuscitar e for falar com eles, não há outra possibilidade. Eu queria falar com a pessoa que morreu, só se ela ressuscitar. Porque com essa pessoa você não vai falar mais, você não vai ver mais essa pessoa, a não ser na volta de Cristo, quando os mortos todos ressuscitarão. Os salvos e os perdidos ressuscitarão para o grande julgamento de Deus. Aí é possível que você veja essa pessoa. Não sei como é que vai ser lá, se vai dar tempo de conversar alguma coisa, mas nessa existência, aquela pessoa que morreu, nós vamos ter saudade dela, mas nunca mais poderemos nos comunicar com ela. Esse é o ensinamento bíblico. Então diz assim: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. E aqui tem uma lição para a gente: quem não quer ouvir a Bíblia, não vai ouvir mesmo que presenciar um milagre, mesmo que uma pessoa ressuscite na frente dessa pessoa. Quem não crê na palavra de Deus não vai crer em mais nada, porque a palavra de Deus, a pregação da palavra é suficiente para gerar fé no nosso coração. Mas o que a gente quer mostrar aqui com isso? É que não há, segundo o ensinamento bíblico, comunicação entre vivos e mortos. Agora eu quero compartilhar Apocalipse 6:10. Quero compartilhar com você Apocalipse capítulo 6, versículo 10. O que diz aí? O Apocalipse 6, ele está falando da quebra dos selos. E ele vai falar do primeiro selo. E aí, o primeiro selo traz aí os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não vamos entrar nesse tema agora, porque senão a gente perde o foco da nossa aula. Vamos depois, quando a gente for fazer a exposição do livro do Apocalipse, a gente entra nesse detalhe aqui. Aí versículo 9, então então o cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. Então João está tendo visões, e quando quebra o 5º selo, ele tem uma visão do altar celestial, do altar lá no céu. O que ele vê embaixo do altar celestial? As almas de todos os crentes que morreram crendo em Jesus.
as almas de todos aqueles que morreram por causa de sua fé. Eles estavam ali diante do altar. Vamos olhar bem para essa cena. E aí, versículo 10: eles gritavam com voz bem forte. O que isso quer dizer? Que aqueles que morreram crendo em Cristo não estão dormindo. Eles estão em pé diante do altar, estão gritando, estão clamando, certo? Então eles estão acordados. Aquela doutrina de que quando a gente morre, a alma fica dormindo até o dia da ressurreição, não é bíblica. Mas alguns falam, mas quando Lázaro morreu, Jesus diz assim, que Lázaro dormiu. Isso é um eufemismo. É a mesma coisa que você recebe uma notícia, olha, fulano morreu. Você responde assim, descansou. Você não fala assim? É um eufemismo, não é? Não é que descansou dessa vida, né? Morreu, não é verdade? Então aí Jesus diz, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos, não Senhor, mas se ele está dormindo, então está tudo bem, não tem pressa. Aí Jesus tem que dizer para ele, não gente, o Lázaro morreu mesmo, ele morreu de verdade. Jesus vai até lá e ressuscita Lázaro. Então quando ele diz, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo, Jesus estava falando da intenção dele de ressuscitar Lázaro. Mas o fato de que muitas vezes a morte é comparada com o sono, isso é um eufemismo. Isso não quer dizer que depois que morre o espírito da pessoa fica dormindo. E essa é uma das passagens que mostra isso. João tem a visão dos salvos que já morreram. As almas deles estão no céu, diante do altar, e essas almas estão gritando. O que eles estão gritando? Ó Deus, ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Olha só que interessante. Eles lembram de quem eles foram, e eles se lembram de como eles morreram. Eles morreram por causa do seu testemunho de fé. Eles morreram porque eles falaram de Jesus, não negaram a Cristo e pagaram com a própria vida. Então quem morreu não esqueceu quem era. Eu já ouvi gente dizendo, não, quando a gente chega no céu, a gente não lembra nada. A gente não lembra das pessoas, a gente não lembra de quem a gente era. Esse ensinamento não é bíblico. Porque aqui está dizendo que os que morreram crendo em Cristo estão acordados diante do altar, eles não estão dormindo, e eles estão pedindo justiça em relação àqueles que os mataram injustamente por causa da sua fé. Senhor, o Senhor não vai fazer nada com aquele pessoal que nos matou? Quando que o Senhor vai resolver essa questão? Eles estão conscientes de quem eles foram nessa vida. Então a nossa memória não é apagada. A nossa memória, ela é mantida. E ela será mantida por toda a eternidade, porque quando você estiver na eternidade, na presença de Deus, vivendo a vida eterna, você vai se lembrar de como esse mundo era difícil de se viver. Você vai se lembrar de como esse mundo era vazio da glória de Deus, em comparação à glória que haverá no novo mundo. Você vai dizer, puxa, eu não tinha ideia de que a vida eterna com Deus era tão boa assim. Olha, eu me lembro de como a gente era triste. Eu me lembro de como a vida era difícil, de como a gente tinha que lutar, de como a gente precisava buscar a Deus. E buscar mesmo, e agora Deus está aqui de uma maneira tão maravilhosa, que eu não consigo imaginar a minha vida sem tudo isso. Então, nossa memória não será apagada. Nós vamos nos lembrar de como era o mundo sem Deus, de como o mundo se tornou a partir das nossas escolhas erradas, de viver uma vida independente de Deus, e o mundo está assim por causa disso.
Eu sempre ouço as pessoas dizendo: se Deus existisse, o mundo não estaria assim. Não, mas espera aí. Nós fizemos tudo isso. Nós estragamos o mundo dessa maneira e agora Deus é o culpado. Ele nos chamou para viver uma vida em comunhão com Ele. Nós escolhemos virar as costas para Ele e fazer a história do nosso jeito. Olha aí, fizemos do nosso jeito, deu nisso que está aí, guerra, violência, tanta coisa que você sabe como é o mundo. Esse mundo é o resultado das nossas escolhas. Nós construímos a sociedade dessa maneira. E o homem ainda quer pôr a culpa em Deus. Não faz sentido, não é mesmo? Mas o Senhor Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele vai intervir nesse mundo. E Ele vai reunir os seus. Vai reunir aqueles que nele creram, aqueles que colocaram sua esperança nele. E vai criar novos céus e nova terra. Ou seja, a recriação do universo num abrir e fechar de olhos. E aí sim, viveremos num mundo perfeito. Como Deus planejou lá no início da sua criação, mesmo sabendo que a gente ia fazer tudo errado, mas Deus tem um plano para restaurar a criação. E é por isso que nós ansiamos a volta de Cristo, porque na volta de Cristo teremos um mundo perfeito. E nós sim, nos lembraremos de quem fomos. E ressuscitaremos na volta de Cristo, haverá a grande ressurreição. E nós então ressuscitaremos com um novo corpo, completamente restaurado, sem dor, sem unha encravada, não vai ter, eu costumo dizer que no Novos Céus não vai ter careca nem banguelo. Teremos um corpo perfeito, não é? E viveremos eternamente com o Senhor na bem-aventurança. Por isso o desafio, você que está andando longe de Deus, você que não conhece a palavra de Deus mostra o caminho para ter comunhão com Deus agora e por toda a eternidade. E o Senhor está chamando aqueles que estão distantes dEle para virem. Não deixe para depois, não acredite em histórias que você vai ter outras oportunidades. A oportunidade para encontrar o caminho da salvação é agora, neste tempo, nesta vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo em que nós pudemos nos reunir como igreja, como comunidade de fé. Obrigado por estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos alimenta. Obrigado porque a Tua Palavra nos encoraja. E obrigado porque a Tua Palavra nos desafia. Senhor, por favor, faz com que esta palavra chegue para uma pessoa que está precisando de orientação, para uma pessoa que tem dúvidas, para uma pessoa que deseja encontrar o caminho da salvação e não sabe como. Por favor, que a Tua palavra venha trazer fé e esperança. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus para compartilhar essa palavra com aqueles que não a conhecem. E nos ajuda para que a gente ouça a Tua palavra, para que a gente cresça espiritualmente e para que a gente tenha prazer nessa vida, na Tua presença e em comunidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.